Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas Henrique, que sou eu. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre exemplos edificantes de pessoas que deixaram sua marca na história e de acontecimentos que com o passar do tempo acabaram se tornando importantes. Então vamos lá, hein? Continuando o livro Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, do Francisco Aquarone. Bom, como vocês viram no vídeo passado, agora Bezerra de Menezes e o Centro estavam instalados dentro da fraternidade. Porém, essa estadia não foi das mais felizes. E por que isso? Porque as agitações e os desentendimentos no meio espírita só se espalhavam. Inclusive, a divisão entre os místicos e os científicos já ocupava inclusive vários núcleos espíritas. E agora, como Bezerra estava dentro da fraternidade, ele pôde ver de perto as rusgas entre os seguidores de Kardec e os seguidores de Rusteng. Como é isso? Bem, Jean-Baptiste Rusteng foi um francês espiritualista que escreveu, à mesma época de Kardec, a Revelação da Revelação. E por que isso? Porque a obra de Kardec foi vista como a revelação dos espíritos para os homens encarnados. E o Rusteng, então, escreveu a Revelação da Revelação, tentando explicar a obra de Kardec. Só que existiam tanta divergência, que para vocês terem uma ideia, eu vou falar só uma delas. Para Rusteng, Jesus não possuía um corpo físico, um corpo de carne e osso. Para Rusteng, o corpo de Jesus era fluídico, e isso, inclusive, poderia explicar o fato de Maria ser virgem. Ou seja, para Rusteng, a natureza de Jesus não era humana. Então, para vocês verem a diferença de uma para outra, né? De uma obra para outra. Bom, assim sendo, então, quando os rustanguistas que frequentavam a fraternidade viram a chegada de Bezerra de Menezes, que era um kardecista assumido, eles logo viram isso como uma afronta, como uma provocação. Mas o Bezerra de Menezes, ele não queria afrontar ninguém, ele não queria o embate. Pelo contrário, a ideia dele sempre foi o de unir a família espírita em torno de um ideal que era aprender a fazer caridade e praticar caridade. As ideias de cada um ou as palavras usadas não interessava tanto, desde que a finalidade fosse a mesma. Porém, nem todos possuíam esses elevados propósitos morais que o Bezerra tinha, né? E aí o que aconteceu? No auge do inconformismo, o que fizeram os rustanguistas? Romperam com a fraternidade e se retiraram da sociedade, pois não admitiam o Bezerra lá dentro. E eles foram inclusive liderados pelo médium Frederico Júnior, que foi aquele médium que incorporou o Kardec quando o Kardec passou as instruções dele para os espíritas brasileiros. Então daí vocês tiram uma ideia da divergência que estava dentro da família espírita. Ou seja, mais um golpe na família espírita, na doutrina e na união, né? Aí o que acontecia? Passou-se um tempo e o que era ruim ficou pior. Por quê? Porque no final de 1890, o novo governo republicano sancionou o novo Código Penal. E aí, nesse novo Estatuto de Leis, esse novo Estatuto de Leis encheu mais ainda de temores dos espíritas. E por que isso? Porque foi incluído nesse novo Código Penal o anseio de uma parte da sociedade que se sentia ameaçada por algumas seitas que, em nome da espiritualidade, em nome do espiritismo, praticava magia negra e outras até menos louváveis. Então, eles colocaram dentro desse novo Código Penal a proibição dessas práticas. Só que para os espíritas, eles começaram a pensar: como que as autoridades policiais vão conseguir distinguir uma da outra? Como eles vão conseguir distinguir a magia negra, por exemplo, das prescrições homeopáticas? Como que os policiais vão distinguir a magia negra dos passes mediúnicos? E aí, todos ficaram com a pulga atrás da orelha. E tinha um agravante, inclusive. Nessa época, né, o novo regime ainda era combatido pelos fiéis da monarquia, que eles tramavam, inclusive na surdina, a queda da república.
E a polícia, sob ordens severas, enxergava conspiradores, então, em todo e em qualquer lugar. E aí, o que acontecia? Nesse cenário todo, todas as entidades espíritas resolveram se reunir em torno de uma só e escolheram a federação, porque à época a federação era a que tinha mais prestígio. Porém, as denúncias anônimas só se alastravam e em pouco tempo, todo e qualquer agrupamento era dispersado. As reuniões não podiam mais ser feitas. E isso levou ao quê? Ao fechamento de todos os núcleos espíritas, porque eles não podiam mais se reunir, não podia mais ter agrupamento. Ou seja, esses foram tempos muito difíceis, principalmente para os espíritas do Brasil, pois até mesmo o jornal Reformador, que era editado pelo Bezerra de Menezes, acabou sendo obrigado a suspender a sua publicação. E com toda essa diversidade acontecendo, qual foi o resultado? Calaram-se as vozes dos pregadores e dos dirigentes da doutrina. E só mesmo os mais fervorosos adeptos continuaram, ou melhor, tinham coragem, para continuar se reunindo. Mas mesmo assim, sempre às escuras e secretamente. Então é isso aí, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí no joinha para ficar sabendo, tá bom? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Bom, até o próximo vídeo. Lembrando, sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!